Fala pessoal! Professor Diego Alves com vocês aqui mais uma vez. Depois de tantos problemas de som que nós tivemos, o microfone deu ruim, isso praticamente impossibilitou que nós conseguíssemos colocar essa nossa aula no horário, no dia que nós queríamos colocar. Mas a Deus seja a glória, tudo certo, e nós vamos agora para a nossa formação, não é? Que eu chamo ousadamente de uma formação catequética, aqui no nosso canal Católico, que cada vez mais se torna aquilo que eu objetivei para este canal, um canal de espiritualidade, de formação e de cultura católica. Então, desde já, eu peço que você cheque a sua inscrição, dê o seu joinha e se não faz, mas já é inscrito, esteja sempre navegando pelas abas do nosso canal, porque nós temos shorts praticamente diário, de segunda a domingo. Nós temos posts todos os dias praticamente. Então, Evangelho, Terço da Misericórdia, e em algumas festividades nós também lá na aba posts nós colocamos também o Santo do Dia, enfim. Nós usamos todos os mecanismos deste canal. E é claro, ainda assim estamos melhorando, mas vocês viram, né? Com a condição que nós temos. Pois bem, eu quis separar esse tempinho aqui, primeiro para iniciar esse nosso novo projeto, né? Essa formação, por assim dizer. Então, o nosso canal, que tem por objetivo ser um canal catequético, ele amplia a sua visão. Ele é um canal de espiritualidade, por isso que nos shorts nós temos muitas orações, trechos de homilias, enfim. Nos posts nós falamos dos santos, falamos do evangelho, ou seja, alimentando essa cultura católica, e com as aulas nós buscamos oferecer, dentro da nossa limitação, e com aquilo que nós aprendemos e temos estudado dioturnamente, um pouco de formação para aquelas pessoas que não conhecem, ou não conhecem tanto, ou enfim, querem somar um pouco aquilo de tudo que já sabem. Ok? Esses aqui são os avisos iniciais, porque quando eu for passar os nossos slides, nós já vamos para o sumário e entrar na aula, tá bom? Então, já nos avisos iniciais, repito, cheque a sua inscrição, comente nos vídeos, entendeu? Compartilhe se você achar interessante isso. Peço que você compartilhe. Nós decidimos fazer essa formação, essa aula, porque após a eleição do Papa Leão XIV, vocês viram que explodiu de vídeos de pessoas já falando de como vai ser o papado, o que esperar, renovaram. Sim, nós fomos de pessoas que já eram especialistas no Papa porque ele escolheu um nome, e outros que já tinham a clara evidência de como seria o papado. E é claro, nesse meio termo, nós vimos e sabemos que parte de quem está gravando esse conteúdo é gente que não conhece nada sobre o papado. São pessoas que, desculpe o termo, são analfabetas teológicas. Tudo bem, você não é obrigado a saber de todas as coisas, mas gravar no oportunismo, o que você não sabe para atrair like, o papado, qual é a minha opinião sobre o papado? Oi? O que eu achei da eleição do Papa Prevost? Pô, não gostei não. Eu quero que votem de novo. Só falta a pessoa falar isso, né? Então é assim, nós não vamos nos deter nisso, tá? Até porque o cardeal Robert Francis Prevost hoje é Leão XIV, é o Papa. Nós vamos rezar por ele. Tudo bem que faz trabalho jornalístico, gosta dessas coisas, mas nós até colocamos, tá? Nós cobrimos o funeral do Papa Francisco, né? Retransmitimos, assim como fizemos com parte do conclave. Então você tem esse conteúdo no canal.
mas sinceramente eu gostaria mais que vocês pudessem se deter nos vídeos de formação, tá? Por exemplo, a hierarquia da igreja já está aí no nosso canal. Eu não sei se eu vou colocar um card, enfim, sobre isso, mas já está aí. Adoração de imagens, eu já coloquei também. E nos shorts, eu também tenho algumas dessas sacadas rápidas para responder algumas indagações. Se o Papa é infalível, se católico adora imagem, devo acreditar em todas as aparições da Virgem Maria. Aí você vai dizer assim, mas professor Diego, são muitos shorts. Eu nem acho que são tantos. Você vai dizer assim, pô, mas são muitos shorts. É por isso que além das abas ali de vídeo, de shorts, de ao vivo, tem a aba playlist. Então se você for lá, se não me engano, o nome está Cortes Catequéticos, e você procurar essa playlist Cortes Catequéticos, você vai ver esses shorts, né, que já é 1 minuto, no máximo uns 5, 10, sobre pontos da teologia católica, tá? Eu até tenho que ver se eu já atualizei todos, porque eu iniciei alguns sobre os dogmas marianos, tudo bem? E eu acho interessante que vocês vejam depois. Então, procurem, fiquem à vontade para navegar no canal, porque esse é o objetivo, tá? E a gente vai partir agora para a nossa aula, para a nossa formação, tá? Sobre o papado. Tudo bem? A hierarquia da igreja e o começo do pontificado do Papa Leão XIV. Que o começo, foi eleito agora há pouco. Então fazer um conteúdo sobre o pontificado do Papa Leão XIV é enganar vocês. Que o papado está se desenvolvendo, ele não morreu, ele tá, graças a Deus, ele foi eleito. Então, nós vamos falar da hierarquia da igreja, na verdade, a questão do papado. Então, esse é o recorte. Vocês vão ver a partir do sumário. Mas eu pretendo trabalhar esse tema outras vezes, tá? E aí desenrolando sobre ele. Podemos dizer que este tema já é um desdobramento de uma aula que eu dei, também com esse título. E eu vou buscar aqui para vocês agora. Estou na aba vídeos aqui do meu celular, vou mostrar para vocês. Descubra. O título vai estar assim, ó. Quem é que manda na igreja? Descubra a chocante história da organização da Igreja Católica. Porque muita gente diz, né, que tem mistérios, tem muitos segredos. Então, descubra a chocante história da organização da Igreja Católica. A capa é: quem é que manda? Quem é que manda na Igreja Católica? Então, esse vídeo tem mais ou menos 56 minutos, tá? Quase 1 hora. Tranquilo também. E vocês podem depois estar assistindo ele, ok? Ok. Isso é importante porque esses vídeos fazem parte de todo um processo catequético que nós estamos construindo para avançar com as demais aulas. Então, eu já tirei o elefante branco da sala, das imagens. Falei rapidamente sobre a Virgem Maria. Tem muita coisa aqui, gente. Tem muita coisa aqui. Então, imagens e hierarquia, a gente, com esta formação, vocês vão perceber que nós já fizemos uma marra muito legal, com várias citações bíblicas. Você pode ficar despreocupado que você vai estar muito bem municiado para responder a qualquer um, como diz a Sagrada Escritura, que pedir a razão da sua fé. Vamos lá. Eu sempre preparo o sumário, tá? O que faremos aqui
E qual é a ideia? O sumário não é apenas o sumário desta aula, desta formação que eu estou dando, mas também é uma sugestão para você, catequista, enfim, né, demais professores, que queiram abordar esse tema. Entendeu? Então, todos os pontos que eu trouxe aqui eu vou abordar, você pode ampliá-los e colocar outros pontos que talvez pareçam mais acessíveis, mais fáceis, por assim dizer, tá? Então, introdução do sumário. Introdução à rocha da unidade, fundamentos bíblicos do papado, o papado na tradição da igreja, a eleição do papa, procedimentos e significados, atributos do papado, desafios e missão do papa hoje, uma conclusão catequética e uma atividade final para grupos ou sala de catequese, ou enfim, talvez você ensine para os seus filhos, né? Pais que queiram ensinar para os filhos. E os materiais de apoio, já estou com alguns aqui. Estou aqui com a Ave Maria. A Ave Maria para catequese, ela é boa. E essa é justamente uma versão catequética. Por que ela é boa, Diego? Por causa dos mapas? Eu vou falar uma coisa para você. Eu fui protestante por mais ou menos 10, 12, 15 anos, sei lá. Fiz seminário, fiz um monte de coisa. Tenho várias bíblias de estudo. O mapa de bíblia sempre é polêmico, assim como nota de rodapé. A questão é como está o texto bíblico aqui dentro. Mas nesse caso aqui, não é nem pelo mapa ou as notas de rodapé, mas as orações no final. Muita gente ainda se embanana com oração, com dia de terço, qual é o mistério de hoje, sabe? Como é que eu faço consagração, oferecimento do terço, enfim. E é claro que tem outras informações interessantes aqui. Então, a Bíblia Ave Maria do Clarity, né? O Clarity Group, eu acho que é uma das melhores para catequese. Até então, tá? Não terminei de ler ainda a da CNBB, de Iniciação à Vida Cristã. Depois eu falo com vocês sobre isso. Catecismo, obviamente vamos usar o catecismo. Tem outros livros, só que as estantes estão lá na sala e eu não vou conseguir pegá-los lá, mas esses dois inicialmente principais. E também, obviamente, o Código de Direito Canônico. Tá bem? Então vamos lá. Essa aqui é a introdução, eu separei em 7 pontos. Uma atividade final que aí eu vou deixar a cargo de vocês elaborarem, tá? É apenas uma sugestão, nada mais. Mas fica a critério de vocês como abordar esta atividade. Tudo bem? Então vamos iniciar. Isso é um canal católico. Eu vou iniciar com uma Ave Maria e nós seguimos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos iniciar então a nossa aula. Introdução à rocha da unidade. O papado e a eleição do Papa. Vamos começar falando, deixa eu voltar um pouquinho, sobre a unidade da igreja. É interessante que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele é acusado de expulsar os demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebub, se eu não me engano está em Mateus 11, não é?
Mateus 11 ou Mateus 12. Vou tocar minha Bíblia aqui. Me permitam pegá-la, por favor? Porque a minha de devocional é essa. Então, Mateus. E Jesus vai dizer o seguinte: se eu expulso os demônios pelo príncipe dos demônios, o que isso quer dizer? Quer dizer que Satanás está dividido entre si. E um reino dividido entre si, ele não prospera, ele não subsiste. É ou não é? Então, até o reino infernal, pessoal, tem unidade. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre bater nessa tecla, sabe? Que a igreja ela é universal. Ela está no mundo todo. Por isso que ela é católica. Mateus 12, a partir do versículo 30. Essa referência que eu falei do reino dividido. Mas Jesus começa a falar dele, porém, já no versículo 25. Eu fiz questão de procurar porque eu sei que às vezes na turma de catequese muita gente pede versículo bíblico e a gente tem que ter esse hábito também de saber responder usando a Bíblia, mas também usando o catecismo e outros elementos que compõem a nossa fé. É claro que as Sagradas Escrituras estão acima de tudo isso, tudo bem? Nós temos o magistério, as Sagradas Escrituras e a Sagrada Tradição. Nunca se esqueçam disso, tá? Que também é uma unidade, né? Tem essa união. Então, Cristo quis firmar a sua igreja sobre essa rocha da unidade. Sabe, nós somos um com o Pai. Então, quem ouve a voz, ouve a mim. Jesus chama os 12 discípulos, torna eles apóstolos, porque você sabe que há essa diferenciação, né? Tem os 12, que são apóstolos, tem uma missão clara, tem os 70, também tem um grupo ali, da onde depois, quando Judas se enforca, eles jogam a sorte para escolher um para voltar a recompor aquele ministério, de tão importante que ele era, tá? Então, a unidade, ela é uma das características da igreja. Por mais que exista uma diversidade de dons, existe a unidade. Tudo bem? O papado e a eleição do Papa Leão XIV. Tudo bem? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Que é quando nosso Senhor ele justifica São Pedro, não é? E onde ele vai ser, né? Aí confirmado com o primeiro Papa. Há outras passagens que a gente vai trabalhar isso direitinho com vocês, mas é importante entender isso. Tudo bem até aqui? Em tempos de mudança e novos começos na igreja, como a eleição do Papa XIV, que é o Papa Leão XIV, somos convidados a refletir sobre o significado do papado. O Papa não é apenas um líder religioso, mas o sucessor de Pedro, o pescador da Galileia, chamado por Cristo para confirmar os irmãos na fé. Nesta aula vamos mergulhar no que a igreja crê, ensina e vive sobre essa missão única. Tudo bem?
E aqui eu já começo já, mais uma vez com vocês, uma missão. Vamos lá para Lucas 22, 32? Uma das tarefas ou dinâmicas, como vocês preferirem chamar, podem ser justamente fazer com que os seus alunos leiam, não é? Essas passagens. Lucas 22, 32 diz o seguinte, pessoal. Simão, vou partir do 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Essa passagem é importante porque você percebe como Pedro, ele realmente tem um destaque. Quando Jesus diz, Pedro, confirma os teus irmãos, aqui é um sentido realmente de exortação. É um sentido realmente de liderança, de um papel de destaque. Primeiro, um alerta. Olha só, Satanás me pediu para peneirar o teu coração como peneira o trigo. Mas eu roguei por ti. Você não vê Jesus falando isso para mais ninguém, apenas para São Pedro. Assim como a passagem anterior. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É engraçado algumas interpretações que eles falam que Jesus, nessa conversa com Pedro, está falando apenas de si mesmo. Como se fosse assim, tu és Pedro, apontando para ele mesmo, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Como se Cristo não estivesse como interlocutor São Pedro, que é claro que está e está na própria Bíblia. Como eles dizem, está na Bíblia. Então essa missão de confirmar os irmãos, quando Pedro fortalecesse a sua fé, porque Pedro também estava com a fé meio balançada. Por isso essa preocupação de Cristo com ele. Eu roguei por ti. E quando você se converter, confirma os teus irmãos. Veja, tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Confirma os teus irmãos, apacenta as minhas ovelhas. Por várias e várias e várias e várias vezes, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá ordens a Pedro, no sentido de que ele tome uma posição de liderança. Eu roguei por ti, confirma os teus irmãos. Tu és Pedro, e sobre ti, veja, é uma obra que o Cristo realiza. Sobre ele vai edificar a igreja. Ele roga por ele e diz para ele confirmar os irmãos. Ele pergunta se Pedro ama por 3 vezes e diz, apacenta os meus cordeiros e por último as minhas ovelhas. Não foi para outro apóstolo que Jesus falou isso. Foi para São Pedro. Tá claro esse papel de destaque de São Pedro? Então é assim. E você percebe que quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, isso é uma coisa que está no tempo. Não foi ali para aquele momento, não. Não vai prevalecer. Então, quando a sucessão apostólica ela é instruída, ela é, criada por Jesus, quando ele chega para os apóstolos e agracia eles com isso, essa certeza ela só se renova.
porque os apóstolos continuariam tendo sucessores, como São Pedro também. Mas pelo papel que ele tem de liderança dessa igreja, de confirmar os irmãos, ele tem uma primazia. Então ele tem esse papel de destaque como os seus sucessores passariam a ter. Tudo bem? Aqui uma pequena listinha dos 267 papas. Aqui nessa foto, 266, o último aqui é o Papa Francisco, aqui em cima. E é claro que o número 267 é o nosso Papa Leão XIV. Tudo bem? Quando formos fazer uma aula sobre o papado, talvez mais à frente, um pouco mais aprofundada, sobre a história de alguns papas, e aí talvez com essa aula eu feche, eu arremate tudo sobre o papado em si, a gente possa discutir algumas questões mais polêmicas que as pessoas gostam de levantar sobre os papas, tá? Então a gente vai pensar uma coisa bem legal. Vai vir coisa boa por aí. Então aqui mais uma vez essa lista. À minha direita, talvez à sua esquerda, eu tenho a representação de Cristo entregando as chaves, não é? Para São Pedro. Aquilo que ligares na terra eu ligarei no céu, e aquilo que desligares eu desligarei também. Que é uma outra coisa, não é? Porque parece que São Pedro não era ninguém. Então, eu acho importante isso. Eu vou pedir para que vocês anotem aí, caso queiram. Mateus 18, 18. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Vamos ler? Para não ficar nas minhas palavras. Mateus. Começou uma aula de formação e eu disse para usar a Bíblia, ter a Bíblia em mãos. Isso é importante, tá? Vamos lá? A partir do versículo 15, Jesus está falando de perdão de pecados. Em verdade vos digo, versículo 18, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra também será desligado nos céus. Você percebe que Jesus tem um modo especial de tratar com os discípulos, né? Ele tem uma maneira diferente de tratar, perdão, com os apóstolos. Então, essa investidura da sucessão apostólica, da absolvição dos pecados, Cristo não confere de qualquer maneira ou a qualquer um. Então, perceba como a igreja ela está embasada nas escrituras, porque é o próprio Cristo que garante isso. Então, é preciso uma maneira de previamente ler esses textos, saber trabalhar eles. Às vezes fica muito corrido e muito enfadonho a questão do perdão dos pecados, da sucessão apostólica, mas como vocês conseguem ver, se for só usar a Bíblia, matou. Porque há quem defenda que Pedro não tem nada de primazia, é comum
E nós já vimos que não é bem isso. Isso porque, como eu falei, eu quero pegar essa formação e mostrar para vocês que tem base escriturística sim, mas nós temos tradição e magistério. Mas só por base escriturística, teologia por teologia, é óbvio que tem. É óbvio que tem base. Tá legal? Então, eu gosto dessa imagem que vocês estão vendo aí, porque ela começa bem aqui embaixo, do lado do número 2. É São Pedro. Aí aqui o último, ao lado do AOL, né? Ao longo aqui em cima, Papa Francisco, que nos deixou. E agora temos o Papa Leão XIV. Tá? Então, desde São Pedro, pessoal, todos os papas, a começar por Pedro, isso é unidade. Isso é unidade. Tá? É importante entender isso. Fundamentos bíblicos do papado, já falei com vocês, né? Já iniciei isso com vocês, que nós temos sim fundamentos escriturísticos sobre o papado. E aí, essa fala linda de Jesus para São Pedro, né? Pedro, tu me amas? Jesus pergunta 3 vezes. Vocês repararam isso? Jesus não pergunta uma vez. Ele pergunta 3 vezes. João 21, do 15 ao 22. Eu vou ler com vocês. E assim diz a palavra de Deus. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me mais? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. E aqui, como o autor diz, e muitos teólogos acreditam, né, que há uma correlação entre o tríplice protesto de amor exigido por Jesus e as 3 negações de São Pedro. Mas há também quem entenda o seguinte: Jesus fala 2 vezes cordeiro e 1 vez ovelhas, certo? O que é o cordeiro? O cordeiro é o filhotinho, né? É o animal na sua fase nova. A ovelha já é um animal adulto. Então ele fala: apacenta os meus cordeiros, os pequenininhos, mas também as minhas ovelhas, a ovelha que é a mãe. Então pode ter uma correlação com a tríplice negação, mas também em relação ao povo de Deus. Não apenas aos pequenos, mas a igreja em si, as igrejas em si, que nessa unidade é uma só, que é uma igreja universal. Então você tem ela espalhada por toda a face da terra, maiores e menores, com uma cabeça, uma representação. Então, tanto os cordeirinhos, os pequenos, como e aqui pequenos a gente poderia entrar em várias questões mais teológicas, que eu realmente não sei se nesse ponto valeria a pena expandir tanto assim. Mas é uma visão válida, tá?
Nada que Cristo fala é por acaso. Muito menos com São Pedro. Já ficou claro isso na nossa mente, né? Então é assim, ama-me mais que a estes. Como é que alguém poderia interpretar de outra forma esse diálogo? Pedro, você me ama mais do que eles? Apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Então assim, a missão, Pedro, é grande. Mas Jesus já tinha rogado por ele. Jesus já confirmou que ele era Pedro. E sobre aquela pedra a igreja ia ser edificada. Ele, Cristo, é a pedra de esquina. Mas ele está falando de Pedro ali como aquele que teria uma missão especial. Que o próprio Cristo, a pedra angular, está indicando. Isso é difícil de entender. Então, é por isso que nós cremos no papado. É por isso que nós cremos que os sucessores de São Pedro têm essa primazia da liderança, essa liderança visível humana da igreja. Por ordenamento do próprio Cristo, sendo sustentado pela graça do Espírito Santo, confirmado pela tradição, pelo magistério e todo um bojo de mártires que vieram no decorrer dos séculos, por mais de 2000 anos. E aqui mais textos de referência, tá? Mateus 16, 19, Jesus confere a Pedro um nome novo e as chaves do reino, a gente já leu isso. Cristo ressuscitado confirma a missão pastoral de Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Lucas, Jesus roga por Pedro para que, uma vez convertido, confirme os irmãos. Então, recapitulando, esses são alguns versículos que nós poderíamos usar. E, Diego, por que nós falamos barca de Pedro? Não coloquei esse aqui, mas é interessante. No processo de conversão de Pedro, tem vários barcos ali. E é o dele que Jesus decide usar. E veja, isso aqui é interessante. Se vê um pregador na tua direção, ó, eu quero usar o teu barco. Você está pescando. Tu não pescou nada, tu tá irritado. O cara me diz que quer usar o teu barco para pregar qualquer coisa. Tu ia ficar irritado, não ia? Jesus chega, quer usar o teu barco. E Pedro cede a barca, né, a embarcação dele para Cristo. E aí Jesus ainda fala, ó, atira a rede ali. O que Pedro diz? Pescamos a noite toda, olha isso. Não pegamos nada, mas sob a tua palavra vou lançar as redes. O resto que vocês já sabem. Pedro lança as redes, o barco quase afunda de tanto peixe. Pedro compreende que é um ato milagroso e a partir daí ele passa a seguir a Jesus. Jesus viu algo de diferente desse homem. E não era à toa que Cristo escolheu para essa missão. Ele dá a embarcação para Cristo tentar sem entender que aquele que estava naquela embarcação era o dono do céu e da terra. Então quando ele entra nessa embarcação de Pedro, Pedro não sabia, mas já era o senhor de tudo ali. Na embarcação, do peixe, das redes. Aí eu complemento também do que tudo, né? Vou fazer de você pescador de homens. Não preciso dizer mais nada. Tá? Então a alusão, o termo barca de Pedro, vem daí, tá bom, pessoal? Tudo bem? Eu vou pegar aqui para você a referência. Calma aí. Abra sua Bíblia em Lucas 5, do 3 ao 5. Lucas 5, do 3 ao 5. Não quero que nada fique nas minhas palavras, tá? Então, sempre com a Bíblia.
Até porque eu sei que nessa onda de novos convertidos vem muita coisa. Subiu, estando Jesus, vou começar no versículo 1, tá? Lucas 5, a partir do versículo 1. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era a de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Então ele entra na barca de Simão, Pedro, né? Depois Jesus vai chamá-lo de Pedro. E ele deixou, tá? Da barca. Olha que simbolismo interessante, gente. Vou repetir para vocês. E subiu em uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca ao povo. A barca tá afastada um pouco da terra, mas dela ensina ao povo. Dela, Cristo está ensinando ao povo. Quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se desrompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca, para que viessem ajudar. Eles vieram, encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas, deixaram tudo e o seguiram. Jesus disse a Simão, a Pedro: Não temas, doravante será pescador de homens. Então tem, sim, arremate, né? A aplicação catequética. Fica claro que Pedro tem um papel diferente no colegiado apostólico. No corpo apostólico, Pedro tem, sim, um papel de liderança claro que o próprio Cristo atribuiu. Então você pode trabalhar esses versículos com os seus grupos e mostrar para eles que nenhum texto aqui está sendo forçado a barra. Toda a simbologia, todo o ensino que nós temos acerca do papel de Pedro, primeiramente, você acha nas Escrituras. Ponto. Tá legal? Então, você pode mostrar esse papel para eles. Essa é a aplicação. Olha, a Bíblia deixa claro que Pedro tem o papel de liderança sim. Que Jesus lhe deu ordens específicas, não apenas momentâneas, mas ordens específicas acerca da sua missão. Apacentar, animar. Essa animação não é de fazer piada, não. Animar a fé dos outros mesmo. Certo? Pedro, o primeiro dos apóstolos, é o fundamento seguro da fé, a rocha sobre a qual edificou a sua igreja. Né? Santo Agostinho. O papado na tradição da igreja. Nós já começamos a falar biblicamente disso. Agora nós vamos entrar na tradição. A sucessão apostólica. Todo aquele que ouve a voz, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Lucas 10, 16. Eu tô aqui, não sei já.
Não fechei. Ah, não existe sucessão apostólica. Que não sei o que. Bibi. Existe. E vocês estão vendo que existe. É o Lucas 10 mesmo, a partir do versículo 16. Quem vos ouve a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus está falando inicialmente da recriminação de algumas cidades, e ele aproveita isso para falar da missão, obviamente, dos seus discípulos, mas especificamente também dos 12. É porque dentro de todo esse colegiado, os 12 estão acima. Então Jesus dá uma missão para os 12, eles fazem parte, isso nem os protestantes e outros grupos negam, e aos 70 ele também instrui com missões específicas. Então aos apóstolos cabe a sucessão. E nós percebemos pela Escritura que, como essa de Lucas 10:16, que não é a primeira vez que Cristo instruindo, ele explica algumas questões, por exemplo, quem recebe vocês que eu enviei está recebendo a mim. Então aqui tem uma missão específica. Com os apóstolos, que também tinham essa missão dentro do colégio apostólico, você percebe que não é diferente. Por quê? Aí eu volto àquilo que eu disse lá no início. Quando Judas se focou, o que eles fizeram? Olha, nós não somos mais 12, somos 11. Vamos ficar assim? Ou eles falaram, mas somos nós 11 mais 70, tá tudo certo. Não. Eles entenderam, porque Jesus já havia confirmado isso, que a missão deles era diferente. Então era preciso que aquilo fosse passado. Nesse primeiro momento, qual era a questão? Alguém que tivesse visto Jesus, que estivesse com eles ali. Para não ficar só nas minhas palavras. Então não é apenas uma questão de enviar. Quem ouve, ouve a mim, porque Jesus também falou isso para os 70. Sim, mas a missão dos apóstolos, ela é específica. E é óbvio, né, que esses outros conviviam com os apóstolos também, estavam ali aprendendo. E do próprio Cristo, é claro. Sendo que, depois que Cristo é ressuscitado e é assunto aos céus, como é que ficou essa organização? Os apóstolos chefiando, com Pedro em destaque. E olha, isso é injusto? Não, Cristo quis assim. Pega a última ceia, outros eventos, que Jesus ainda mais intimamente, quando não estava com 12, estava com 3, Pedro, Tiago e João, mais especificamente. Ou é mentira? Eleição de Matias, Atos 1, a partir do versículo 15. Em um daqueles dias levantou-se Pedro no meio dos seus irmãos, na assembleia reunida que constava de 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na Escritura pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte no nosso ministério. Esse homem adquiria um campo com o salário do seu crime.
Depois, tombando para a frente, arrebentou-se pelo meio, e todas as suas se derramaram. Pois está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite. E ainda mais, que outro receba o seu cargo. Convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha de sua ressurreição. E que eu vou dizer para vocês. Matias já estava ali. Por que precisaria haver um tipo de... não é eleição, mas uma consagração? Para que precisaria haver se ele já estava ali? Mas o apóstolo Pedro é quem toma a palavra e diz: é preciso completar esse número para ser testemunha da ressurreição. Os outros já eram, o próprio Matias, que se chama José, seu nome de batismo, ele viu isso. A questão aqui é outra, é complementar, não é? Esse, não vou falar seleto grupo, mas se juntar a esses homens que têm essa missão tão específica. É claro que nós sabemos que depois o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, vai ser levantado pelo próprio Cristo, entenda-se isso, mas vai se colocar também, né, sob a autoridade dos apóstolos, ele vai ficar um tempo lá, vai pedir permissão para fazer as viagens dele, tanto que vai ser imposta as mãos, e aí sim ele vai, então há uma consagração também ali. Paulo não vai de qualquer maneira, ele reconhece essa autoridade dos apóstolos. Então é claro que há esse papel de destaque. E os discípulos dos apóstolos, com o tempo, eles acabam ganhando essa primazia também. Então, discípulo de São Pedro, discípulo de Santo André, entendeu? Então, a partir daqui, a sucessão apostólica ela começa a seguir. E quem são hoje os sucessores dos apóstolos? Os bispos. São essas lideranças específicas. Tem esse chamado especial. São os bispos. Tá? Então a gente está falando de escritura, a gente está falando de tradição, a gente está falando de magistério. Beleza? Eu sei que pode parecer enfadonho, mas peço que nas suas aulas vocês consigam aplicar isso de uma maneira mais prática, até que talvez nós estejamos colocando aqui. A igreja ensina que os bispos são sucessores dos apóstolos e que o bispo de Roma é sucessor de Pedro. Já no século II, Santo Irineu de Leão reconhecia a primazia da igreja de Roma por causa de Pedro e Paulo. Com esta igreja, por causa de sua origem mais excelente, deve necessariamente concordar toda a igreja, isto é, os fiéis de toda a parte. Santo Irineu. Então perceba que isso não é uma coisa que é dada ao Léo. Você tem as Sagradas Escrituras nos mostrando o começo disso, através do Cristo e do desenvolvimento da igreja e da missão dos apóstolos. Os padres da igreja também confirmam isso. Então não foi inventado. Tá? Eu quero ler para vocês, antes de pegar o catecismo, deixa eu ver aqui rapidinho qual é o próximo. Sim. Vou ler o Código de Direito Canônico, tá, pessoal? Cânone 330, do Romano Pontífice e do Colégio dos Bispos. Assim como, por disposição do Senhor, São Pedro e os outros apóstolos constituem um único colégio, de modo semelhante, o Romano Pontífice, sucessor de Pedro,
e os bispos sucessores dos apóstolos estão unidos entre si. Repetindo, assim como por disposição do Senhor, São Pedro e os outros apóstolos constituem um único colégio, esse colégio apostólico, de modo semelhante, o romano pontífice, sucessor de Pedro, e os bispos sucessores dos apóstolos estão unidos entre si. E aqui nós temos algumas referências do catecismo. Só que antes do catecismo, eu marquei aqui algumas coisas. Eu quero terminar de ler um pouquinho do Código de Direito Canônico. O bispo da Igreja de Roma, no qual perdura o munus concedido pelo Senhor singularmente a Pedro, primeiro dos apóstolos, para ser transmitido aos seus sucessores, é a cabeça do colégio dos bispos, vigário de Cristo e aqui na terra pastor da Igreja Universal. Ele, pois, em virtude de seu munus, tem na Igreja o poder ordinário supremo, pleno, imediato e universal, que pode sempre exercer livremente. O romano pontífice obtém o poder pleno e supremo na Igreja pela eleição legítima por ele aceita, junto com a consagração episcopal. Por conseguinte, o eleito para o sumo pontificado, pelo conclave, que nós vimos essa semana, que já tiver o caráter episcopal, obtém esse poder desde o instante da aceitação. Se o eleito não tiver caráter episcopal, seja imediatamente ordenado bispo. Se acontecer que o romano pontífice renuncie a seu munus para a validade, se requer que a renúncia seja livremente feita e devidamente manifestada, mas não que seja aceita por alguém. O romano pontífice, em virtude de seu munus, não só tem poder sobre a Igreja Universal, mas também ainda a primazia do poder ordinário sobre todas as igrejas particulares e entidade que as congregam, pelo qual é, ao mesmo tempo, reforçado e defendido o poder próprio, ordinário, imediato que os bispos têm sobre as igrejas particulares confiadas a seu cuidado. O romano pontífice, no desempenho do munus de pastor supremo da igreja, está sempre unido em comunhão com os outros bispos e até com toda a igreja. Entretanto, ele tem o direito de determinar, de acordo com as necessidades da igreja, o modo pessoal ou colegial de exercer esse ofício. Contra uma sentença ou decreto do romano pontífice, não há apelação, mas não vou entrar aqui nessas questões agora. Tá? Então, ficou claro como o Papa ele tem um papel importante na igreja? Como ele tem um papel diferenciado na igreja? Sobre a igreja? Então, assim, quando eu elaborei essa aula para vocês, eu não fiquei, como que vai ser o pontificado? Porque muita gente não sabe qual é o papel do Papa. Essa que é a verdade. Tudo bem? Antes de ler essas referências, eu quero ler Catecismo da Igreja Católica agora, tá? Estou no parágrafo 874. O próprio Cristo é a fonte do ministério na Igreja. Instituiu-a e deu-lhe autoridade, missão, orientação e finalidade para apacentar e fazer sempre crescer o povo de Deus. Cristo Senhor instituiu-a em sua Igreja variedade de ministérios que tendem ao bem de todo o corpo. De fato, os ministros que são revestidos do sagrado poder servem a seus irmãos, para que todos os que o formam o povo de Deus, cheguem à salvação.
são. Então, Cristo instituiu esse ministério eclesial. Foi o próprio Cristo que fez isso, tá? Magistério da Igreja. 880, não é isso? Cristo, ao instituir os 12, os instituiu como colegiado, ou grupo estável, ao qual prepôs Pedro, escolhido dentre eles. Assim como por disposição do Senhor, São Pedro e os outros apóstolos constituem um único colégio apostólico. De modo semelhante, o romano pontífice, sucessor de Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si. Acabei de ler isso agora também no Código de Direito Canônico. O Senhor constituiu em pedra da sua igreja somente Simão, a quem deu o nome de Pedro. Entregou-lhe as chaves desta igreja. O instituiu pastor de todo o rebanho. No entanto, o munus de ligar e desligar que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos, unido ao seu chefe. Este ofício pastoral de Pedro e dos apóstolos faz parte dos fundamentos da igreja e é continuado pelos bispos sobre o primado do Papa. O Papa, bispo de Roma, é sucessor de São Pedro. É o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude do seu munus de vigário de Cristo e de pastor universal da igreja, possui na igreja poder pleno e supremo universal. Ele pode exercer sempre livremente este poder. O colégio ou corpo episcopal não tem autoridade se nele não se considerar incluído como chefe o romano pontífice. Como tal, este colégio é também ele detentor de poder supremo e pleno sobre a igreja inteira. Todavia, este poder não pode ser exercido senão com o consentimento do romano pontífice. Então o Papa tem plena, suprema e universal autoridade sobre a igreja. O Papa é infalível quando proclama de forma solene doutrina de fé ou moral, ou seja, quando ele está em cátedra. Vamos lá, eu vou ler para vocês aqui. Goza desta infalibilidade o pontífice romano, chefe do colégio dos bispos, por força do seu cargo, quando, na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis, encarregado de confirmar seus irmãos na fé, proclama por um ato definitivo, seja um dogma, um ponto de doutrina que concerne à fé ou aos costumes. A infalibilidade prometida à igreja reside também no corpo episcopal, quando este exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro, sobretudo em um concílio ecumênico, quando, por seu magistério supremo, a igreja propõe alguma coisa a crer como sendo revelada por Deus, como ensinamento de Cristo. É preciso aderir na obediência da fé a tais definições. Esta infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. Então, vocês já viram que Jesus instituiu os 12, eles têm uma missão especial. Pedro, como primeiro apóstolo, chefe desse colégio episcopal, e isso passa para os seus sucessores, sendo que é o bispo de Roma, porque lá São Pedro vai ser preso e executado. Então lá Pedro vai ficar lá por um tempo, e ali por um tempo ele vai exercer essa autoridade até ser executado, ou seja, ele herda esse bispado, né? Ele comanda esse bispado, por assim dizer, ou melhor dizendo, são os seus sucessores, ou seja, aqueles que vão assumir o bispado depois dele, sendo ele, digamos, e assim é, o primeiro bispo de Roma. Na Bíblia cita Lino e Cleto,
que continuarão a ser os papas, né? Tudo bem? Então, Pedro, quando vai a Roma, e ele é uma liderança dos apóstolos, ele está ali como cabeça daqueles cristãos que estão em Roma. É claro que ali ele vai ser preso e vai ser executado. Mas ele, dali ele tem essa liderança. Então, Pedro nunca foi a Roma, que não sei o quê. Eu vou trazer para vocês também uma apresentação sobre São Pedro. E eu vou mostrar questões históricas, questões da tradição. E, mais uma vez, você exercendo a sua sabedoria, decida pensar o que quiser, tá? Mas até agora, estou mostrando para vocês Bíblia, estou falando de tradição, não estamos forçando nada, tá? É porque alguns grupos ignoram que existe história da igreja, que não está dado tudo na Bíblia, e quando acabou o Apocalipse, começou a história de vida dele. Os apóstolos tinham relações sociais, que eles tinham vida, que de alguma maneira as testemunhas foram falando umas com as outras. Que é algum tipo de preservação dessa testemunha, como a Bíblia. Escritos. Algum tipo de documento. Eles agora estão descobrindo o cristianismo, que eles gostam de chamar de primitivo, que fala da vida dos primeiros cristãos. Então é assim, às vezes é triste ter que responder algumas coisas. Então Pedro, que sim esteve em Roma, sim foi chefe ali, vamos chamar assim daquele bispado, mas antes disso, já ficou claro biblicamente, ele tinha um papel de liderança dado pelo próprio Cristo. Então Cristo, antes de subir aos céus, fala para 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Nós lemos, tá? Então, por Pedro ter ido para Roma, ter se estabelecido lá por um tempo, ali ter sido preso, julgado, executado, todos os... é claro, ele teve sucessores ali, outra pessoa assumiu depois que ele morreu o lugar dele, esses sucessores passaram a ser reconhecidos pela cristandade como uma liderança. Por quê? Por conta da sucessão apostólica. É óbvio que os apóstolos morreriam. E como é que ficaria? A igreja ficaria largada? Não. Os discípulos dos apóstolos tomariam o lugar deles e continuariam animando as outras comunidades, as igrejas ao redor do mundo, das regiões que eles iam implantando. Não é uma bagunça, sim, como alguns querem fazer hoje, né? Em cada esquina vai abrindo uma igreja, não é assim. Tanto que os apóstolos, quando vão instituir os diáconos, dizem: nós não podemos abrir mão da questão da palavra, de pregar a palavra, para servir as mesas. Funções específicas, gente. Funções específicas. Tá? Então há uma estrutura, há uma hierarquia. Quando você vai ler Timóteo, Tito, Paulo vai expandir um pouquinho essa questão do bispado, né? Falar da hierarquia da igreja. Então é importante isso também. Então quando você vai ler a Lumen Gentium, você tem algumas explicações sobre isso. Sobre essa questão da revelação, da pregação da palavra. Mas na Dei Verbum, quando trata da transmissão da revelação divina, o que está afirmado ali? Que os apóstolos, para garantir que o evangelho fosse preservado íntegro e vivo na igreja, deixaram os bispos como seus sucessores. Então,
a sucessão apostólica segue. E sabe o que é lindo? Tem dioceses antiquíssimas no mundo que você vai ver nos bispos dali e você vai seguindo uma linha até chegar nos apóstolos. Isso é a unidade da igreja, sobre a rocha firme. Então, nós temos vários documentos. Código de Direito Canônico, Catecismo da Igreja. Falei da Dei Verbum aqui, citei, veio na minha cabeça, não sei porque é Lumen Gentium, mas é a Dei Verbum aí, entre outros e outros documentos. A eleição do Papa e seus procedimentos. Só lembrando, pessoal, como eu disse lá no início, nós temos shorts sobre a função do Papa. Então, se você procurar nos shorts sobre a infalibilidade papal, ali eu explico isso direitinho. E também nessa apresentação que eu falo sobre a hierarquia da igreja, eu explico um pouquinho melhor sobre o Papa. E eu li para vocês aqui, passei rápido, não citei, sobre essa questão de como assim se o Papa, se o candidato não for bispo, ele é consagrado a bispo. Eu explico direitinho quem pode ser Papa, e sim, há casos de que a pessoa não está no episcopado e ela na hora ali é consagrada. Então, nessa apresentação, eu já explico isso e sugiro que você dê uma olhadinha nela, tá? Como se elege um Papa, vocês já sabem, é um conclave. Este último conclave, nós tivemos 133 eleitores, não foi isso? Então é um número imenso, porque o Papa Francisco ele criou os números cardeais, e sim o termo é esse. Você elege um Papa, mas cria-se cardeais, tá? Também nessa apresentação eu explico a diferença de bispo para cardeal. O grau da ordem são 3, tá? O cardeal não é um quarto grau da ordem, tá bom? Não é. O Colégio dos Cardeais é o responsável pela eleição. Então, voltando aqui, como se elege um Papa? Isso eu acho que todo mundo já sabe. Não é verdade? Nós discutimos e vimos essa semana tudo aquilo que foi possível sobre conclave. Fumaça preta porque não teve candidato em consenso. A fumaça branca é o consenso e a eleição do Papa. Tem que ter uns quantos, não sei quanto, 2/3 dos votos para ser eleito. Então, isso nós vimos. Então, eu estou aqui pontuando com vocês essa parte. Quem elege o Papa é o Colégio dos Cardeais. Então, vocês viram essa cena? Eles passam por um momento ali de reflexão, de oração, até ir para a Capela Sistina. E conclave quer dizer com chave, ou seja, a eleição é feita às portas fechadas. Mas antes disso, tem alguns ritos bem interessantes. Por exemplo, já na Capela Sistina, com a mão no Evangelho, eles fazem um juramento em latim e dizem o sobrenome deles. Nós vimos o cardeal Dono de Tempesta falando, o próprio cardeal Prevost, Dominus Prevost, fazendo um juramento sobre o Evangelho. E no final, você tem as portas fechadas e começam-se as votações. Então vamos lá. Para ser eleito é necessário ao menos 2/3 dos votos. Após a aceitação, porque o candidato vencedor ele pode não aceitar, mas após a aceitação, ele escolhe um nome pontifício. Há quem diga que nem sempre foi assim. Quem argumente que, por exemplo, Lino e Cleto se chamavam Lino e Cleto. Mas aí também não dá para ter 100% de certeza disso, tá? Mas o fato é que é um costume, né? E hoje eu desconheço se alguém sabe que os cardeais estão ali, mas praticamente está incorporado isso. Aceitou a votação, ou seja, vai fazer fumaça branca, o eleito ele escolhe o nome pontifício para ele. Eu fechei o código? Não fechei não. Vamos lá?
Código de Direito Canônico, pessoal. O Romano Pontífice obtém o poder pleno e supremo na Igreja pela eleição legítima por ele aceita, junto com a consagração episcopal. Mas aqui é outra coisa, tá? O fato que eu quero marcar com vocês é o seguinte: ele obtém esse poder a partir desta eleição por ele aceita. Ou seja, o Romano Pontífice obtém o poder pleno e supremo na Igreja pela eleição, pela aceitação de sua eleição e não pela sagração episcopal. Então, ele aceitou? Aceitou. Caso, e é o que se segue, ele não seja ainda um bispo, né? Ele na hora é consagrado bispo, porque lembre-se disso, o Papa, ele é um bispo também. Ele é o bispo de Roma, que é a diocese mais importante, porque foi onde São Pedro ficou, onde ele foi morto, inclusive. Então, sob o martírio de São Pedro, essa diocese se torna mais importante, e aqueles que sucedem São Pedro tornam-se bispos de Roma também. Então, ele é o bispo de Roma por causa disso. Porque foi o lugar, acima de tudo, onde São Pedro foi martirizado, preso e martirizado. E os discípulos de São Pedro tornam-se bispos de Roma. Tá? Então, o Papa, ele tem que ser um bispo também. Tudo bem? Com a recente eleição do Santo Padre, o Papa Leão XIV, a Igreja entra em um novo ciclo de missão e renovação. Ainda que o nome e a figura do novo Papa despertem curiosidade, o mais importante é o que ele representa: a continuidade visível da unidade da Igreja e a fidelidade à missão de Cristo. Então, o que é o mais importante aqui? A continuidade visível da unidade da Igreja e a fidelidade à missão de Cristo. Vamos ver como é que vai ser. Ele escolheu o Leão XIV por causa do Leão XIII da Rerum Novarum. Todo mundo não, então é aborrecimento. Boa parte que está repetindo Rerum Novarum nunca leu a Rerum Novarum. Tanto que, se você reparar bem, algumas entrevistas, parece que foi copia e cola de outras. Ele escolheu o Leão XIII por causa da Rerum Novarum. Primeiro, o Papa Leão XIII não é só o Papa da Rerum Novarum. Tem sílabos, tem várias outras coisas que o Papa Leão XIII promulgou, criou, fez, escreveu. Não é só a Rerum Novarum, por mais que ela tenha um destaque realmente, né? Doutrina social da Igreja, que falaremos da doutrina social, mas vamos com calma. Então não é só isso. Mas se você for ver as entrevistas, é um copia e cola. Por quê? Porque o pessoal está com essa ânsia de eu tenho novidades sobre o Papa Leão XIV. Gente, calma. Respira. Calma. Atributos do papado, para a gente já seguir. Então nós temos, pessoal, a manutenção da unidade, em dogma e doutrina, a infalibilidade, e com os bispos, para todos os irmãos e todos os fiéis, o serviço pastoral. Então, o Papa, ele tem essas atribuições específicas. Repetindo, a continuidade visível da unidade da Igreja. Então, o Papa representa isso também, a continuidade visível da unidade da Igreja. Que no final representa o quê? A fidelidade à missão a Cristo. Missão confiada por Cristo. E nisso, quando a gente está falando de dogmas, de doutrina, quando o Papa está em ex-cátedra, tem a infalibilidade papal. Mas acaba sendo reconhecido universalmente pelo seu serviço, pela forma de pastorear
a igreja? Claro, tem o colégio dos bispos. Tudo bem? Não é complicado isso, certo? Eu sei que você que é catequista, você que é professor, quando for ensinar, você vai saber desenvolver isso, tá bom? O Papa é um símbolo da unidade. É servo dos servos de Deus. Servus servorum Dei. Expressão usada desde Gregório Magno. Garante a transmissão fiel da fé e guia moral e doutrinário. Então o Papa precisa guardar e transmitir a fé de maneira reta, limpa e clara. Um guia moral e doutrinário. Onde está Pedro, aí está a igreja. Santo Ambrósio. Essa é a unidade. Então Pedro se martirizou em Roma, se encontrou em Roma. Ali está o seu bispado. Ali está a igreja, seus sucessores são os papas. Mas estão em comunhão com todos os bispos do mundo. Isso é Bíblia, isso é tradição, isso é magistério. São mais de 2000 anos de história. Ficou claro isso? Que o Papa é esse símbolo de unidade? Nós não adoramos o Papa. Nós rezamos e amamos o Papa. Veja que com uma tristeza pela morte do Papa Francisco, por mais que você possa ter sentimentos variados por ele, houve essa comoção pela morte do Papa, porque é um Papa que morreu. Ela, ao mesmo tempo, dá lugar à esperança com a eleição do Papa Leão XIV. Porque é o símbolo visível da unidade da igreja. Ele retorna com a eleição de um outro Papa. E veja a alegria, como as pessoas falam de Leão XIV, como as pessoas já se interessam, porque isso é a igreja. Que pode falar que está diminuindo, que está acabando não sei aonde. Veja como o mundo para ver a eleição do novo Papa. Não é o cardeal, por isso que é linda essa questão de escolher o nome pontifício. Não é o cardeal Prevost, é o Papa Leão XIV. É o servo dos servos de Deus. É aquele pastor. É quem vai cuidar dos cordeiros e das ovelhas. Desafios e missão do Papa hoje. Vamos lá. Defender a fé diante das heresias modernas. Promover a caridade e a paz entre os povos. Dialogar com o mundo sem perder a identidade da fé católica. Isso aqui é importantíssimo, gente. E eu não estou forçando nada. Eu não falo daquilo que sei, inventei e criei. O que falo é o que a igreja diz, com base na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério. Então, defender a fé diante das heresias modernas e demais heresias. Promover a caridade e a paz entre os povos. A viúva, o órfão, o necessitado, o refugiado, o migrante, aquele que é perseguido. Nisso vem o terceiro ponto, dialogar com o mundo. Ele fala a todos, sem perder a identidade da fé católica, que é fundamental. Confirmar os fiéis na esperança e fidelidade ao Evangelho. E aqui eu já acrescento um desafio moderno que o Papa Leão XIV também já falou. Lidar com os desafios e questões da revolução virtual. O avanço da internet, o avanço da tecnologia. Então, como ele mesmo disse que ele escolheu esse nome por causa de Leão XIII, da Rerum Novarum, da questão dos desafios do trabalhador, da revolução industrial à época, há uma revolução virtual agora,
que traz à tona novos desafios, que abarca questões de trabalho, de descarte de profissionais humanos, o uso da IA, a deturpação de informações. E a igreja não pode estar ao lado, olhando isso acontecer e não dar uma resposta, pois são questões que afligem também os fiéis de muitas maneiras. O mundo, com certeza, os fiéis estão no mundo, nós estamos no mundo, por mais que não pertençamos a ele, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, lidar com desafios e questões da revolução virtual é uma das tarefas desse pontificado, pelo menos. E aqui para a gente refletir, como nós, membros do corpo de Cristo, podemos colaborar com o Papa na missão da igreja. Isso aqui já é uma ideia, tá? Para você que for catequista, tentar desenvolver. Tudo bem? Conclusão catequética. Então, esses são os pontos aqui para que nós possamos refletir, e você com a sua turma, desempenhar isso melhor. E você pode elaborar outras questões também, tá? Você pode elaborar questões, inclusive, pegando só o último ponto da revolução virtual e trabalhar. Olha, o Papa já disse que nós estamos enfrentando um novo momento no mundo, né? Não apenas com as guerras, tá? Então você pode trabalhar ou um ponto apenas em relação aos conflitos, ou um ponto em relação às questões da revolução virtual, tá? Seria interessante também, porque aí você já aproxima com o Papa Leão XIV. Conclusão catequética. O papado é uma instituição divina estabelecida por Cristo, confirmada pelas Escrituras, vivida pela tradição e protegida pelo Espírito Santo ao longo dos séculos. A eleição do Santo Padre, o Papa Leão XIV, não é apenas um fato político ou eclesial, mas um novo chamado à comunhão, à obediência filial e à renovação da nossa fé. O pastor eterno estabeleceu a Igreja Santa, edificada sobre a rocha de Pedro, e confiou ao seu sucessor, o Papa, a missão de confirmar os irmãos na fé até a volta de Cristo. E aqui palavras do Santo Padre, o Papa Leão XIV. O Papa, começando por São Pedro até mim, seu indigno sucessor, é um humilde servo de Deus e dos irmãos. Nada mais que isso. Papa Leão XIV. Né? E aqui o símbolo do nosso Papa, Papa Leão, que já começa com homilias bem bonitas, bem profundas e humildes. Gosto muito porque ele primeiro evoca muito Nossa Senhora, né? Tem sempre feito menções a Nossa Senhora, mas também recorre muito à tradição, fala de São Pedro. Isso é muito bom, né? Então, é uma das coisas que me motivou a fazer essa formação também, essa aula aqui com vocês. Então lembre-se disso, que o papado é uma instituição divina, estabelecida por Cristo, confirmada pelas Escrituras e vivida pela tradição e protegida pelo Espírito Santo ao longo dos séculos. E guardem isso, sabe? Servo dos servos de Deus. É isso que o Papa Leão está falando. O Papa, começando por São Pedro, até mim, seu indigno sucessor. Olha como o Papa fala. Se referindo a si. É um humilde servo de Deus e dos irmãos. Nada mais do que isso. Tá bom, pessoal? E aqui, já no fim, materiais de apoio e referencial bibliográfico. Bíblia Sagrada Ave Maria ou Jerusalém. Então eu mostrei para vocês a Ave Maria, mas também acabei pegando aqui no decorrer
A pastoral, eu não gosto muito, mas eu estou relendo alguns pontos dela, tá? Para indicar para vocês, eu coloquei aqui Ave Maria ou Jerusalém, Constituição Dogmática Dei Verbum, o Catecismo da Igreja Católica, Código de Direito Canônicos, documentos patrísticos, tá? Tem vários. Então, a gente cita alguns, mas é assim, se vocês forem ler autores patrísticos, Santo Irineu, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, mas existem vários. É uma ideia. É uma ideia. Tudo bem? Slides ou quadros para registrar os pontos-chave. Vídeo introdutório sobre a história dos papas, aqui opcional. E talvez esse exercício de... Deixa eu voltar. Como os membros do corpo de Cristo podem colaborar com o Papa na missão da igreja? Sabe, esse tipo de questão, desenvolver numa sala de aula essas questões, eu acho que seria importante. Tá legal? Mais até do que os documentos em si, porque eles não vão lidar com isso. Essa parte aqui é para você. Tudo bem? Então, que Deus nos abençoe. Muito obrigado por você que assistiu essa aula, que ficou até aqui, não é? Que Deus abençoe o Santo Padre, o Papa Leão XIV. E alguma dúvida, qualquer questão, vocês podem enviar para mim, tá legal? Vamos terminar rezando uma Ave Maria pelo Papa, pela vida do nosso Papa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É isso, pessoal. Vejo vocês durante a semana. Tem shorts todo dia. E estou subindo vídeos às terças. Tá legal? Então, na próxima sexta, nós teremos mais um vídeo, mais uma aula. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha e um comentário embaixo dos nossos vídeos ou shorts, porque isso ajuda muito. Outro sim, na descrição eu vou estar colocando alguns livros que podem ajudar vocês em relação ao papado, a hierarquia da igreja. Então, vocês vão aprender e também vão nos ajudar. Porque se você comprar por esse link que está aí, ao invés do seu dinheiro e todo por Jeff Bezos, que já é um cara bilionário, você ajuda o nosso apostolado. Então, a cada compra que você faz, não é que muda o valor, mas parte disso ajuda o nosso ministério. Outro sim, se você quiser, o nosso Pix vai estar aqui embaixo também. Como você viu, nós precisamos de um microfone melhor, tá legal? Que Deus vos abençoe. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Até a próxima, turma!